Hoje eu tô com duas meninas aqui, duas. Eu não sei se é meninas, mulheres, duas jovens, lindas, tem uns nomes lindos que a gente até tava falando de nomes aqui. Vocês já já vão saber mais sobre elas. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Vitória, Cristina Isso mesmo. e Maria. Só Só Maria. Maria. Sejam muito bem-vindas ao Pode Vir na Fé. E elas, pessoal, ela tem uma missão linda, que é ligada para os jovens. Você que é jovem, presta atenção. Vou começar com a Vitória. Vitória, se apresenta, conta um pouquinho da tua missão. Fala pra gente, que até eu tô curioso. Que nem eu falei aqui nos bastidores, nem eu sei. Até eu tô curioso. Conta pra gente um pouquinho. Boa noite, Boa muito obrigada noite. pelo convite, primeiramente. Meu nome é Vitória Cristina, Vitória de Cristo. Inclusive, tô aqui na oitava de Páscoa, só celebrando todos os dias o meu nome. Faço parte da Fraternidade Caminho, e dentro da Fraternidade eu faço parte da Juventude Caminho. A Juventude Caminho, ela é a porta de entrada, logo quando a gente faz um retiro chamado Resgata-me. É um retiro da comunidade, e nesse retiro a gente escolhe ser da Juventude Caminho, que é, digamos, um tempo de stand-by, em discernimento da nossa vocação, para saber qual é o nosso lugar dentro do carisma, porque o nosso carisma é plurivocacional, né? Então nele tem sacerdotes, tem consagrados, né, os freis e as freiras, tem também os leigos associados, e temos nós, jovens, que estamos aí nesse caminho, né, de discernir o nosso lugar. Então, durante este tempo, é um tempo onde a gente evangeliza outros jovens, né? Onde a gente gasta toda a nossa energia, a nossa vitalidade, sagacidade juvenil, mesmo em favor das almas, né? Nos consumindo mesmo pelo reino de Deus, evangelizando outros jovens e levando esses jovens para mais perto do amor de Deus. Então, essa é a missão do jovem dentro da E é fraternidade. voltado só para jovens mesmo. Jovem, assim, depende da sua idade, né? Porque tem muitos jovens que já tem 40 ali, que caminha conosco também, mas é justamente porque o carisma, ele é aberto para todos, né? Então, enquanto você não encontra esse lugar, você pode sim caminhar na juventude, ou você pode ser uma espécie de amigo da obra, que é como a gente chama, quem não encontrou ainda o seu lugar, seja na vida laical ou na vida religiosa, mas tá ali sempre, nos ajuda, faz as pastorais de rua, serve nos retiros conosco, então esses também são conhecidos como amigo da obra. Igual eu, que sou um jovem de 42 Isso, anos. jovem. Um jovem de 42 anos, pode ser da juventude. Ah, que legal. Aí, após um período de 2 anos, né, de discernimento na juventude, de formações, de presença na comunidade, de direção espiritual, nós recebemos a insígnia, que é essa insígnia aqui, escrita Juventude Caminho, que é um sinal visível daquilo que a gente já vive aqui dentro, né? Mas é mesmo esse período de stand-by. Legal, muito bom. Eu acompanho elas lá na igreja, de vez em quando eu vejo elas, aí eu comecei a acompanhar pelo Instagram. E Isso. parece que é um trabalho bem bonito de evangelização mesmo, que eu já estou indicando para muita gente, Ai, que para obrigada. minhas legal. primas, meus primos, que é Isso tudo aí, jovens, Que legal. às vezes quer ir pro caminho meio torto, né? Sim. Aí nós indica. Vamos endireitar no caminho. Vamos Literalmente, endireitar. o É o caminho. caminho. O caminho se faz caminhando ali. Não é um caminho muito fácil, Não. mas é o certo a se seguir. Exatamente. E aí o nosso carisma, ele é voltado para os pobres, né? Ao cuidado dos pobres, dos mais necessitados. Então, toda sexta-feira nós fazemos pastorais na Cracolândia, né? Todos os dias nas casas religiosas. Eu, por exemplo, faço parte aqui da Luz, do núcleo masculino, que é uma casa de frades, né? Onde eles atendem todos os dias na porta café da manhã, almoço e janta. Eles ali mesmo, né? Servem. E nós, como missão externa, como a gente trabalha, estuda, né? Acaba não tendo o tempo que eles têm para se dedicar a isso, nós fazemos a nossa pastoral na sexta-feira à noite. Toda sexta-feira, então, a gente sai ali da Luz e vai até a Cracolândia servir os pobres, né? Levar não só o alimento físico, né? O material, mas também o alimento espiritual. Sim. Tem muita gente que só tem vontade de ser escutada, só quer um abraço, um olhar, quer que alguém olhe. Então, a gente tá para ser esse sinal mesmo, essa luz. Que é o mais importante, Este caminho né? de esperança. E vocês, eles ajudam com roupa, alimento? Roupas, alimentos, levar também para as nossas casas, né? Os freis aqui da Luz, eles são uma casa de triagem, né? Uma casa de passagem. Então, assim que um filho predileto, nós chamamos assim, os moradores de rua, os mais necessitados, assim que os filhos prediletos, eles querem um tratamento, então eles são encaminhados a nas fraternitas,
E lá eles passam esse 15 dias, vamos dizer, de desintoxicação, né? Uhum. Eles descansam, dormem, comem, faz ali a triagem, se decidem mesmo por fazer esse tratamento. E após esse período, assim, de 15 a 20 dias, depende de cada caso, eles são enviados a uma de nossas chácaras, né? A nossa chácara mais próxima aqui é Parelheiros, mas nós também temos em Itu, Corbélia, Franca, enfim, em muitos lugares e Tem estados bastante aqui do lugar. Brasil. Então, a gente faz esse cuidado mesmo, assim, de levar até nossas casas e devolver a dignidade, devolver. E lembrar eles de que eles são filhos amados de Deus e Sim. que tem sim uma luz no fim do túnel. Você que tá vendo de perto eles, porque ali muitos são dependentes químicos. Sim. É, eu, ali na frente da minha casa tem uns moradores de rua que eu todo dia troco ideia com eles, né? Ele fala que me ama, essas coisas. Sim. Aí eu e minha mulher, a gente pergunta, você não quer sair dessa vida? Porque eles têm profissão. De frente de casa, a menina é formada em educação física, um é cozinheiro e o outro é pintor. Uau. Eles têm profissão, aí eles falam que não quer sair dessa vida. Eles querem ficar daquele jeito. Tem família, a família do interior, um deles tem uma irmã que é médica, mas eles não querem. O que que vocês fazem em questão disso quando eles falam pra vocês, eu não quero sair nessa vida, eu quero ficar nessa vida? O que que vocês orientam eles? Como vocês lidam com isso? É um trabalho, às vezes, muito de formiguinha, né? Eu costumo dizer, porque a gente insiste e lembra eles de que tem jeito sim, a gente tenta convidar, a gente ganha eles pela comida, vamos dizer assim, né? A gente leva a comida, mas na verdade o que a gente quer é eles, é nos conectar com aquele coração, né? Então a gente apresenta o amor de Deus e entrega ao Espírito Santo e deixa que o Espírito conduza mesmo. Porque a gente não pode fazer uma internação compulsória, até porque É, não dá frutos, né? Não pode levar ninguém à força, eles precisam realmente querer. Então é mesmo não desistir. Continuar insistindo, 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 que uma hora vai. E mostrar pra eles que é possível sim. Talvez apresentar histórias de alguém que você conheça, que teve a vida transformada e que essa pessoa possa ir lá e dizer: olha, eu já fui assim um dia, eu já estive aí neste lugar, mas hoje eu tô bem, né? Tem jeito, né? Tem luz no fim do túnel. tem, sempre tem. A Tem. luz é Jesus, né? Sim, sim, Sempre tem a sim. luz no fim do túnel. E você já presenciou alguma cena assim que, tipo, cortou o coração? Tipo, você fica semana pensando naquilo a respeito de um desses moradores de rua, desses. Sim, eu tô na fraternidade desde muito nova e eu sempre quis ir na Cracolândia saber como era e minha mãe nunca deixava, óbvio, né? E aí teve um evento que a gente faz na fraternidade que se chama Missão Anauim. Nós passamos uma semana vivendo como eles, digamos assim. E aí teve um dia que teve uma missa na Cracolândia com adoração. E minha mãe foi, e aí eu pude ir também, né? Ela tava lá, eu só tinha 14 anos, mas eu nunca esqueci. Aquilo me marcou profundamente. Que foi. Era muito cheia a Cracolândia, né? Era tudo concentrado em um lugar só. Então era muito, muito cheio e tinha muita criança. E aquilo me marcou. E eu lembro que tinha muitos bebês também em uma das casinhas que a gente entrou lá. E quando minha mãe pegou uma nenenzinha no colo, a fralda dela tava cheia. Nossa. E aí minha mãe pensou, nossa, vamos trocar, né? Deve ser cocô e tudo mais. Mas quando a gente abriu, eram drogas que a mãe estava Nossa. escondendo dentro da criança. E eu tinha 14 anos, mas aquela visão nunca saiu de mim, assim. Eu nunca esqueci o que eu vi. E é uma sensação de você pensar, o que eu posso fazer para mudar essa realidade, né? O que eu posso fazer, como eu posso ajudar essas pessoas, o que eu posso fazer de diferente. E isso me marcou muito, assim, até hoje, né? Eu tenho 23 agora, vai fazer 10 anos que eu tive essa experiência, mas eu lembro até hoje do cheiro do lugar, de tudo, assim, do rostinho do nenê, da cabecinha sujinha, assim, porque, né, não toma banho. Então, isso foi minha primeira É experiência marcante, criança, né? assim. E criança Criança mexe comigo, eu marca. sou É. pedagoga, Ah, então então. criança mexe muito comigo, assim. Criança e animal Sim, dá aquele sim. baque, né? Uhum. E você, Maria? Qual que é a tua missão? Então, eu Diz um faço, pouco pra gente. faço parte da Missão Caminho Kids, né? Onde a gente trabalha com crianças e adolescentes e restauração das famílias, né? Eu já participei, né, da evangelização de crianças. Hoje eu tô como adolescente no Teen Sentes, que a gente costuma dizer que significa Jovens Santos, né? E a nossa missão é isso, a gente poder trabalhar isso que nós adolescentes que estamos vivendo e estamos conhecendo o mundo agora, né? Sair dessa, desde que a criança não passe por coisas que
né, o mundo traz pra gente, às vezes dentro da família, às vezes na escola, né, muito perdido, acaba experimentando certas coisas. Então, a nossa missão é poder evitar com que essas crianças passem por isso. E aí, o nosso trabalho hoje é evitar que isso aconteça, né, com jovens, adolescentes, mostrar pra eles que, tipo, dá pra ser um adolescente, dá pra seguir a Cristo na escola, tipo assim, acreditar que não existe, você não vai ser feliz no mundo, você Você pode tem, ser você tem que feliz. falar assim, dá pra ser um adolescente e não precisa ser um aborrecente, né? Exatamente. Sim. Você pode vestir uma roupa legal, você pode é, sair com os amigos, mas, tipo assim, dá pra ser de Cristo. Ainda dá pra usar uma roupa legal, dá pra poder sair pra ir no Dá shopping, pra ser descolado. dá pra ser descolado, Descolado. mas um descolado de Cristo, entendeu? Porque as pessoas às vezes têm uns pensamentos contrários, entendeu? Sim. Porque a gente tá em Cristo, tá na fé, na religião, acha que tem que ser aquela coisa centrada. Tem também. É, Acredito que o tradicionalismo da igreja. Mas, mas ao mesmo tempo a gente tá nesse mundo. sim, a gente tem que se Sim. adequar. Tem que se aproveitar, tem que aproveitar as coisas do mundo. Sim, Com responsabilidade. exatamente. Tem Sem que tanto aproveitar. escrúpulo É, você também. gosta o quê? De uma balada, por exemplo? Você pode ir, não tem problema. Cristo, os apóstolos, eles gostavam de uma festa. Sim. Mas sem exagero, sem drogas, sem... A gente tem uma parte no nosso retiro do Teen Saints que se chama balada, né? Balada, Festa da verdadeira alegria. a festa da verdadeira alegria, onde o nosso intuito é uma festa, porque as festas, que a gente tem? A gente tem pureza, muitas pessoas perdem a sua virgindade, muitos adolescentes da minha idade, por exemplo, perdem a virgindade, ficam loucos de bebida, de droga, e essa festa a gente tenta proporcionar pra eles, tipo, a pureza, devolver a pureza, a festa da Nossa, que pureza, legal. da alegria. Então a Que gente, legal. tipo, verdadeira alegria. coloca músicas, assim, paródias que a gente ouve, sertanejo, pagode, Funk, tudo, só que com letras de cristã. Cristo, porque Olha, a música influencia muito na nossa vida. muito. Eu sou muito fã de pop, muito, muito, muito mesmo, sou muito fã da Taylor. Da Taylor Swift. Taylor Swift é a minha diva, gente. Ela é a minha diva. E aí eu ouço muito esse tipo de música, mas a gente tem que saber administrar o que a gente ouve, por exemplo. Você vai ouvir uma música e você tá assim, poxa, que música legal, que batida legal. Quando você vai ver a tradução, você fica, gente, eu tava ouvindo isso tipo, nem tava sabendo o que aquela letra A- poderia A influenciar na minha neurociência vida. fala isso. Sobre Entendeu? as letras que influenciam. Influenciam Uhum. muito. É. E nessa festa, né, nessa parte do retiro, a gente quer trazer pra eles, tipo, olha, é uma balada, mas é de Cristo. Tipo assim, a gente tá aqui, não tem impureza, você não vai olhar mal, com mal olhado pra pessoa, você tá ali celebrando a sua pureza. Jesus, assim mesmo. E você não precisa ficar bêbado pra isso, né? Exatamente, a gente faz batidinha lá com soda. Com soda. Soda e gente leite faz os drinks condensado. coloridos. Sem nada alcoólico, só. Tipo, tipo assim, dá pra viver dessa forma. A gente consegue ser de Cristo no mundo de hoje. As E pessoas. curte, né? E curte bastante, Nossa, assim, se né? você for ver o tanto de coisa que a gente faz, às vezes a gente curte até mais do que o povo que tá lá na balada, Ah. entendeu? Nossa, eu danço até a última música. Nossa, a gente Só tô fica. esperando vocês me convidar. Convidadíssimo. E é muito legal porque no mundo de hoje, principalmente adolescentes, a gente vê que é um mundo muito doente mentalmente. Né? Porque as pessoas elas estão tão bitoladas de viver dentro de um padrão que a sociedade impõe. Você tem que ser isso, você tem que se vestir dessa forma, você tem que ficar com essas pessoas, você vai ter que ter esse rosto, esse cabelo, essas coisas, porque senão você não é encaixado, senão você é excluído. Então, a gente fica tão bitolado nessa questão de querer ser que nem o padrão é, que a gente percebe que a gente vai perdendo a nossa identidade. E uma do que a gente quer tratar dentro desse retiro, dentro da missão da evangelização, é que, tipo, Deus ele te dá uma identidade. Você é único. Você tem um jeito único, você pode ser uma mudança na vida de outras pessoas. Você não precisa ser que nem aquela pessoa. Não precisa ficar se comparando, você não precisa dessa roupa, você não precisa se maquiar dessa forma, você não precisa usar o seu cabelo desse jeito, você não precisa ter aquelas coisas caras, não. Porque Deus, ele age na simplicidade. A gente tem que saber o que Deus quer da gente. Então, o que a gente busca na evangelização dos adolescentes, principalmente olhando pra minha vida,
Entendeu? Antes, eu me comparava muito com as pessoas. Eu queria ser que nem aquela forma. Caramba, ela tem esse tipo de coisa. Ou, nossa, ela fala dessa forma, eu quero falar que nem ela. Mas eu precisava reconhecer, tipo, que a partir do meu jeito, eu posso evangelizar de uma forma diferente do que as outras pessoas. Porque Deus, ele tem um propósito para cada um. E a gente precisa entender isso. Jovem, adolescente, a gente precisa entender que a gente é único. A gente perde a nossa identidade tentando ser aquilo, tipo uma fotocópia, né? A gente acaba perdendo essa coisa da identidade, da coisa única que Deus nos dá. E os jovens não percebem quando ele tá indo pra esse lado que vocês estão, acaba sendo uma coisa única, porque tá indo na Sim, contramão. porque você Sim. começa a se conhecer. É. Sim. É igual a abertura de Coulson lá, o peixinho volta. Os peixinhos brancos indo, azul voltando. Exatamente. Exatamente. É muito legal como o visual, ele mexe muito com a gente, né? Se a É. gente for olhar The Chosen, eu lembro que eu vi o primeiro episódio, aí eu vi aquela entrada, e aquela entrada me pegou de uma forma que é, tipo assim, a geração de hoje, muitos estão indo na mesmo, seguindo o fluxo. Mas a gente tem que ser diferente. Deus quer que a gente seja E diferente. quem que tá sendo peixinho azul? Vocês. Exatamente. Tá sendo diferente. Não tá sendo igual, aquele padrão. E o nosso intuito, tanto na juventude, o caminho, tanto na missão Caminho Kids, no Team Sentes, enfim, na igreja em si, é fazer com que essas pessoas reconheçam. Você não precisa ser que nem todo mundo. Deus, ele te aceita da forma como você é. Basta você querer sentir. Você estar preparado para isso. Ser Entende? íntimo dele. Exatamente. Exatamente. E isso é muito legal. E esse trabalho que você está fazendo é muito legal, porque eu tô com 42 anos. Eu com 15 anos, eu sou amigo dele até hoje. O Clodoaldo, grande abraço, Clodoaldo. Ele é um pouco mais velho que eu. Eu tava com 15, ele devia estar com seus 18, 19 na época. E ele fez a pastoral dos adolescentes. Você não sabe como isso marcou na minha vida. Até hoje eu lembro disso. Músicas que eu escuto Sim. hoje, daquela época, bate aquela nostalgia, aquela saudade. A gente ia acampar. Eu nunca tinha acampado na minha vida, mas não com essas barraquinhas que a gente compra pronta. É de cortar a cana lá, levar a lona, amarrar com a corda. O meu Team Saints foi um acampamento, que foi uma edição especial, né? Que a gente fez lá numa chácara lá em Mogi das Cruzes. E aí foi um acampamento. Nossa, foi uma experiência única. É única. Assim, sabe? De você poder estar lá e caramba, né? Você junta acampamento, jovem gosta de se aventurar, gente. Sim. Jovem Gosta. gosta de ter experiências. Eu falo porque, tipo assim, a gente acha que a gente é imortal, né? Quer fazer tudo É. de uma forma, não vai dar tudo certo. Então a gente gosta dessa radicalidade, sabe? Isso. Porque é o momento onde a gente quer experimentar as coisas, a gente quer entender, conhecer. O jovem quer conhecer o mundo, entendeu? Então, O eu jovem lembro não que... para nem pra respirar. Não, ele quer viver, entendeu? É. Viver como se a vida fosse única. Então, é muito legal quando a gente, tipo assim, minha juventude inteira praticamente foi dentro da fraternidade, né? Na missão Caminho Kids. Então, tipo, eu tive uma visão onde era essa radicalidade mais dentro da missão. Era servindo em retiro, ficando acordado até 4 da manhã. Vocês acham que pessoas ficam acordadas até 4 da manhã bebendo? Eu tava lá, cortando papel. A sexta-feira de retiro, Pro- só quem pros vive jovens. sabe. Você viveu também, Vitória? Até hoje, a Até vida hoje. inteira. Até hoje. A vida inteira. É uma juventude Isso inteira. é muito bom. Agora as madrugadas de sexta têm sido fazendo pão. Mas, Por sinal, uma delícia. mas geralmente as nossas sexta-feiras são preparando o retiro que começa no sábado às 7, tem que estar tudo ok. E não tem nada melhor do que a gente, tipo, sai de retiro, sai desses momentos assim e ver, tipo assim, caramba, trabalho feito, sabe? Jesus, ele conseguiu agir neste momento. E eu creio que, tipo, quando a gente tá nesses retiros assim, é meio que um transbordar, porque tudo começa a partir da nossa intimidade. A gente precisa buscar ter intimidade com Deus a partir do nosso dia a dia. Porque quando a gente termina lá no dia, a gente tá lá no nosso quarto, é só eu e ele. E aí, a partir do momento que a gente busca uma intimidade, a gente busca conhecer mais de Deus, a gente costuma dizer, tipo, quando a gente sai do retiro, todo mundo vai estar o mesmo, é você que mudou. É você que precisa fazer a diferença, porque Deus, ele colocou a sementinha, basta você querer saber se você vai querer colher ou não. Entendeu? Aí você vai ter que Então é isso. cuidar todo dia Exatamente, pra poder florescer. colher. Então, é que nem a comida. Quando pra gente se manter vivo, a gente se manter saudável, a gente precisa nos alimentar. É a mesma coisa com a nossa alma. A gente precisa alimentar ela de Deus.
A gente precisa alimentar com a palavra, com orações, com intimidade. Com a Santa Missa. Santa Missa, confissão, para poder manter sempre em dia. Direção espiritual, sempre. Terço. Terço. E isso é muito importante para nossa vida com Deus, caminhar para que a gente possa. Às vezes a gente está passando por uma situação, só que quando a gente tem intimidade, quando a gente conhece aquilo que a gente está fazendo, poxa, vou aqui na palavra, porque eu conheço. Eu vou buscar uma resposta em Deus, porque eu conheço. Entendeu? Então, a gente tenta trazer através dos retiros para que essas pessoas, esses adolescentes, essas crianças possam entender isso e buscar na vida do dia a dia deles. E aí o resto é Cristo que Que comanda. faz. Porque você começa a ter intimidade, você começa a buscar, você começa a entender. E aí você quer mais. E aí, tipo, vai gerando uma caminhada. Entendeu? Porque ele é o nosso melhor amigo. Sim. Sim. Agora, a gente tá numa conversa muito boa aqui. Imagine ter uma conversa dessa com ele. Imagina. Sempre que eu tô rezando, eu me imagino sempre assim com o meu melhor amigo mesmo. De manhã, quando eu acordo, que eu entrego o meu dia, e à noite que eu faço o exame de consciência antes de dormir, é sempre como se eu tivesse. Até no meu dia a dia também, assim com o anjo da guarda também. Eu sou muito devota do meu anjo da guarda. Qualquer coisa eu peço ajuda, qualquer coisa eu peço auxílio. Às vezes eu apareço até doida andando na rua, no trem, assim, no metrô, que eu tô conversando sozinha, mas não é sozinha, eu tô falando com o meu anjo. E ele me responde. Pior, ele responde. E o pior é que ele me responde o tempo inteiro. E nada é igual. Ele sempre me responde. E aí, tipo assim, eu tô sempre falando ali com meu anjo, né? Me ajuda nisso aqui. Não, e agora? E sempre acontece alguma coisa do que eu pedi pra ele. Tipo, no mesmo momento, ou um tempinho depois, ali na frente. Ou eu leio alguma coisa. Pra mim, é ele que tá me respondendo. Alguém Nossa, chega e que fala. bacana, hein? É uma experiência. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Isso que é legal. Porque quando a gente tem intimidade, a gente sabe o que é voz da nossa cabeça e o que é Que é a voz de Deus Deus. falando. Você consegue diferenciar. Isso. Sim, porque Exatamente. antes, quando eu, enfim, tava nos meus questionamentos, assim, eu não sabia dizer se aquilo era a voz da minha cabeça ou se era Deus que tava falando, porque eu tava confusa, não tinha intimidade, não tinha uma busca. Aí, a partir do momento que a gente começa a ter intimidade, a gente sabe que quem que tá respondendo, tipo... Eu, quando eu tô conversando, assim, com Deus, eu gosto de conversar, tipo assim, às vezes eu brigo, assim. É como se eu estivesse conversando com uma pessoa normal. Tipo, por que tá acontecendo isso? E aí, você vai me deixar e tal? E aí, quando eu paro, assim, eu falo, eu acho que Deus deixa falar. Mas também quando silencia, aí que ele começa. Exato. Aí eu fico Exatamente. assim, aí você fica, mas será? Ele sempre tem a forma dele, tipo, de ter a certeza que, não, sou eu que tô falando, calma. Ele sempre dá um sinal, porque eu falo, Jesus, eu sou meio burrinha. Eu tenho um difícil entendimento, então deixe claro o que eu tô pedindo. Por favor, dê um sinal claro pra que eu entenda que, tipo, é o Senhor que tá falando. E ele sempre faz isso, ele sempre me dá um sinalzinho, tipo, às vezes eu tô pegando meu celular, aí eu vejo um vídeo, né, porque eu vejo muito TikTok, essas coisas. Aí você vai ver um vídeo, aí eu fico olhando, mano, é ele que tá falando Eu tenho comigo através certeza, disso. porque Sim. Deus gosta que fala com ele. Exatamente. Gosta. E Ele muitas quer vezes. essa intimidade. Sim, Uhum. sim. Ele busca por isso. Exatamente. Busca. E muitas vezes com a agitação do dia a dia, a gente não consegue escutar essa voz de Deus que quer falar a nós, por nós, com nós, e falar também no nosso coração, né? Porque a gente tá sempre assim, nessa agitação, nessa loucura, e às vezes parar e discernir o que é a voz da minha cabeça e o que é a voz de Deus faz total diferença, né? Eu me considero uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa assim que, não ansiosa de ter ansiedade, não tenho, mas de ser ansiosa com as coisas, assim, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será? Não, eu confiei em Deus, eu entreguei pra ele vai fazer, né? Mas também o Espírito nos dá essa graça, né? Mesmo assim, de calmar o coração, de falar, não, você entregou pra Deus, confia, agora respira, calma. Mas isso só se dá mesmo quando você silencia tudo que tá ao seu redor e pede o auxílio do Espírito Santo que ele te conduz. No Catecismo da Igreja vai dizer que a missão do Filho e a missão do Espírito Santo é distinta, mas elas são inseparáveis, né? Que o Espírito Santo, ele acompanhou Jesus desde a encarnação até a glória na ressurreição. Então a gente entende o quê? Que ele educou em estatura, sabedoria e graça a Jesus, né? Até a glória. Então, assim, eu, pelo menos, sempre que eu leio esse trecho do Catecismo, eu fico, Espírito Santo, me educa também. Educa as minhas vontades, educa os meus desejos, educa a minha vontade de querer ser de Deus, educa o barulho que existe em mim. E a gente vai colhendo esses frutos ao longo do caminho, né? Quando a gente vai fazer da vontade de Deus com precisão, assim, com aquilo que a gente sabe que a gente está na vontade de Deus, e a gente vai lá e cumpre com
com verdade, com vontade. É porque você ali se abriu ao Espírito Santo e deixou que ele conduza, né? E é o que eu sempre digo pros jovens também que caminham com a gente na juventude, né? De deixar mesmo que o Espírito, ele te conduza, né? Assim como ele conduziu Jesus durante toda a sua vida, até a glória da ressurreição, que ele nos conduza também, né? Que ele nos mostre, ei, jovem, é por aqui, é esse caminho, né? Mas isso também só dá com a nossa abertura, né? O Espírito, ele não invadiu Exato. Jesus e falou, eu vou te guiar. Não, Jesus se abriu para que o Pai fizesse a vontade nele, né? E assim também a gente tem que pedir para o Espírito Santo, né? Eu me abro a teu querer, eu me abro a tua vontade, me conduza, Espírito E Santo, ele pede vem. permissão. E ele Não pede vai dar a permissão. gente dar ou não a permissão. Não é invasivo. É aquela Não é coisa, né? Que eu diminua para que ele cresça. É. Exatamente. É exatamente Nossa, verdade. essa frase. Assim, eu acho que todas as coisas quando eu vou fazer, quando eu tô no retiro, ou tipo momentos pastoral de rua, ou quando eu vou pra casa das freiras, qualquer coisa, eu peço, Jesus, tudo que vai acontecer aqui, eu quero que seja da tua vontade. Tanto aqui quando a gente fala, não é nós, mas sim a vontade que Deus quer sobre a nossa vida, sabe? É quando a gente permite que que a gente diminua para que ele cresça, é para que a vontade dele seja feita. A gente precisa dar essa abertura para que ele possa fazer a vontade dele na nossa vida. E a partir do momento que a gente dá essa abertura, as coisas começam a acontecer. E a gente precisa entender que, tipo, não, isso é vontade dele, então tá tudo bem. Mas é fácil fazer a vontade de Deus? Não, Não Mas é fácil deixar que Deus conduza? não. Então, por isso que a gente tem que ter o entendimento da cruz. Entendeu? A gente precisa aprender a sofrer com ele. E dizer como a Virgem Maria, né? Eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. Sim. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não concorde, ainda que dê tudo errado, eu estou em paz porque eu estou na sua ser vontade. obediente. Eis É ser aqui a obediente. serva do Senhor. A gente tem que se permitir poder servi-lo, poder entendê-lo, a graça dele, entendeu? Literalmente. Essa Semana Santa, para você ver, quando a gente começa a ficar íntimo mesmo de Jesus e Sim, Deus. que a gente começa a ter uma profundidade, viver aquilo tudo que Essa ele tá Semana vivendo. Santa foi a mais forte da minha vida. A minha também. Também, olha. A minha foi, eu acho que é a que eu pude viver com mais intensidade. Eu não sei por quê, porque eu já tenho mais de 40 anos, eu já quase fui padre, mas aí teve o período que eu me afastei, mas essa Semana Santa me pegou. Eu tive uma reflexão sobre Maria, eu senti no meu coração uma reflexão sobre Maria, que Jesus, ele podia vir ao mundo sem uma mãe, Sim, com toda a honra e glória. Com certeza. Por que ele quis uma mãe? Por quê? É muito, muito louco para você parar pensar, porque ela foi a única que acompanhou ele desde quando ele foi concebido Sim. até quando ele foi pro céu. E ela sempre acreditou. Sempre. Tanto que no grande silêncio do sábado, todo mundo foi correndo pra ver o túmulo, né? Ela não foi, ela foi a única que ficou. Exato. Todo mundo correu pro túmulo, porque ela sabia que ele era o filho de Deus. E a reflexão que eu cheguei, Deus sabe de todas as coisas. Jesus, quando chegou na paixão, ele ia ser abandonado por todos. Por quê? Porque Jesus, ele pegou o pecado da humanidade para si. E Jesus é um retrato do que acontece com quem peca. Foi dilacerado, acabou com o psicológico dele, que ele suou sangue, foi traído, As piores dores eu acho que o ser humano pode passar. E eu vi um corte de um padre, agora na Semana Santa, que ele falou que nenhum ser humano vai sentir a dor que ele sentiu, em todos os sentidos. Uhum. Ele teve a pior dor que o ser humano podia sentir na vida. Física, espiritual, emocional, tudo. E na hora que Jesus tá suando sangue lá, ele pede para Deus afastar esse cálice dele. Que ali ele sabia que Deus ia se separar dele. Que Deus ia ter que combater o pecado nele. Uhum. E quem que foi a única que ficou com ele? O tempo todo. Do começo ao fim. E em silêncio. Maria, em silêncio. E Maria, ela foi, entre aspas, um Deus na Terra. Uhum. Pra cuidar dele, ficar com ele no pior momento da vida dele. Tanto na glória quanto na cruz ela ficou com ele. Ela ficou com ele em silêncio. Então é aquela coisa que a gente saber silenciar, ter o silêncio de Maria. Sim. Né? A consciência do silêncio dela, ela continua amando ele. Que naquela coisa, sete espadas que tipo, perfuraram o coração dela e em silêncio, mas ela continua amando. Mesmo que aquilo estivesse acabando com ela, vendo o filho dela,
tipo, o Salvador sofrendo daquela maneira e não poder fazer nada. Nada, assim. A mesma coisa que, tipo, a gente vê a pessoa que a gente mais ama no mundo sofrendo uma dor imensurável por pessoas que estão nem aí, que, tipo, estão xingando ele e você não poder fazer nada. Mas mesmo assim você continua presente, É. porque você sabe que aquilo é necessário. E o sofrimento dela foi igual ao maior que Jesus. Porque imagina uma mãe ver tudo isso. Exatamente. E ela sabia toda a verdade, tudo que ia Sabia de acontecer, tudo. mas ela não podia brigar com as pessoas É. E e aquela arrumar confusão. é aquela coisa, a gente saber que, tipo, pelo que a gente tá lutando, Uhum. né? Que nem Jesus, ele sabia o que ele tava lutando. Ele sabia que foi tudo aquilo por amor. Por amor. E uma coisa legal que falaram lá, que a morte corre atrás da gente, né? Uhum, Só que ele correu atrás da morte. Ele deu a vida Exatamente. por si mesmo. sim. Exatamente. Ele matou a morte com a morte. Ele poderia simplesmente falar, não quero isso. Ele poderia ter desistido. Mas por amor a nós, ele decidiu Mas isso que passar. você falou é muito interessante, porque o diabo fez de tudo pra ele existir. Fez. Tudo. No final lá, o diabo ainda usou a graça dele de ser filho de Deus pra ver se ele desistia. Uhum. Tipo, eles não merecem isso. Eles são pecadores, eles não dão valor Por que a que você. você tá fazendo isso? Você é o filho de Deus, É. você não tem Tá todo necessidade. mundo gritando, né, pra te crucificar e você ainda vai. É, tipo, aquela coisa, ele falando, você é o filho de Deus, você não tem necessidade de passar por tudo isso por pessoas que te desprezam. Mas pela graça que ele pediu do Espírito do Pai, lá no Horto das Oliveiras, ele fez isso por É. amor. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que você fez, não importa. E você vê como o diabo é astuto, né? Tipo, ele pega o momento mais frágil de Jesus, quando ele ficou 40 dias no deserto, no Getsêmani, pra tentar. Sim. Se ele fez isso com Jesus, imagina com a gente. Imagina com a gente. E a gente que é mero mortal, Jesus que é Jesus. O filho de Deus. É. Filho de Deus, Deus encarnado. Eu que não sou nada. Imagina só. Por Exatamente. isso que a gente precisa estar firme mesmo, ainda mais vendo jovens igual vocês. Exatamente. Porque o diabo, ele atira certeiro no jovem. Uhum. E ele quer. Porque jovem é seduzido Sim. por tudo. Sim. Ele quer, né, pegar a nossa alma, enfim, ter pra ele. E, tipo, creio eu que quando vê pessoas como nós, jovens, a Vitória na juventude, eu na missão, você vê adolescentes, poxa, o capiroto revira lá embaixo, né? Caramba! Tão novas, tantas coisas. Exatamente, tantas você pode viver possibilidades. tanta coisa. Caramba, tem pessoas da sua idade que tá lá, vivendo o mundo, tá aqui comigo. E vocês estão aí buscando ele. E garanto que vocês já se sentiram tentada por algumas coisas. Ah, né? sim. Nossa, não tem como dizer todo que mundo não. é É, tentado. Eu creio que a cara. gente é mais tentado do que as pessoas que já estão no mundo. eu acho que quando você conhece Exato. a verdade, é pior ainda. É pior. É. Que você já conhece. Uma pessoa que não conhece tá ali cometendo os pecados que nem, né, não sabe que Não é tem pecado, consciência. não tem consciência. Exato. Aí a gente tem consciência e vai ser tentado sempre ali, naquilo que a gente Exato. tem consciência do que não pode, do que é errado. E aí vem a graça do Espírito Santo. E o que vocês de nos fazem quando é conduzir. tentada? Dá uma dica pro povo que tá em casa. Peço socorro pro meu anjo da guarda. É aquela coisa, tipo assim, a gente ter a graça de pedir ajuda pra Jesus, Espírito Santo, enfim. Tipo, ter noção, aquela dor, porque quando a gente é tentado, a gente fica naquela coisa, tipo, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas é só um pecado, depois eu me confesso, porque tem muito isso. Acaba negociando inconscientemente, né? Exatamente. Aquela coisa do pecado que a gente negocia. Ah, não, mas eu pequei aqui. Ah, mas eu me É um pecado confesso. leve. Eu me né? Eu me Pecadinho. confesso e tá tudo bem. Só que tem aquela coisa, a gente não sabe de amanhã. E se eu pecar hoje? Ah, eu vou me confessar amanhã. E amanhã, se Deus quer Não te dá levar? E como é que você faz? Então, é aquela coisa que a gente tem que ter o discernimento de saber lutar contra a nossa carne. Porque é muito difícil. E é uma decisão, né? E você banca com essa decisão, eu escolhi ser de Deus. Então eu vou ser diferente. E ainda que todo mundo faça o que eu não quero fazer, ainda que me ofereçam tudo que eu não posso aceitar, eu preciso escolher, eu não vou fazer. Tem até o PHN da Canção Nova. Por Isso. hoje não. Por hoje não vou mais pecar. Então é todos os dias um só por hoje, digamos assim, né? Só por hoje eu não vou mais pecar, só por hoje eu não vou fazer o que todo mundo faz, eu não vou me igualar. Claro que tem a passagem lá, né? Fiz-me tudo para todos, a fim de alcançar a vida eterna. Essa passagem, ela diz, fiz-me tudo para todos, eu vou estar onde qualquer pessoa pode estar, mas eu não vou fazer o que todo mundo faz. Tipo assim, que nem você falou a questão da balada, né? Eu posso ir lá e ser um sinal de luz. Eu posso ir naquele local e não me embebedar até ficar doida das ideias. Eu não vou ir pra uma balada e beijar a balada inteira. Eu não vou pra uma balada e me igualar àquelas pessoas. Eu vou ser um sinal de luz naquele lugar.
né? Exatamente. Mas claro que também depende. Eu não vou pra uma balada A onde gente tá não vai se rolando colocar a situações como essa. vários tipos de coisas, né? Terríveis. Mas é ser luz onde você está mesmo e se decidir. Decidir e pedir sempre auxílio, né? Eu acho que todo mundo que caminha em Deus precisa de um diretor espiritual. Uma boa direção espiritual é muito importante. Muito. Porque até Jesus precisou de um sirineu para carregar É. a cruz. Quem somos nós para achar que a gente vai pro céu sozinho? E pior que Vai pro céu sem ninguém. a gente tem essa soberba, né? Achar que não Exatamente. precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de nada. Exatamente. E o maior erro de Judas foi esse. É. Achar que podia tudo sozinho. A autossuficiência, a arrogância, eu não preciso de Deus. Por que Deus não... Tem até um episódio de The Chosen que vai sair agora, que a gente viu o trailer no cinema, que Judas fala assim pra ele: Nossa, mestre, você nunca me escuta. Aí Jesus fala assim: Mas eu não pedi sua opinião nunca. Tipo assim, ele queria que Jesus fizesse o que ele estava fazendo, mas o mestre não pediu a opinião dele. E muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar de Judas. A gente fala de Judas, mas se fosse hoje, eu seria Judas. É. Você seria Judas, quem sabe? Né? Que queira ou não, a gente também traz Jesus, a gente também Oh, bateu sim. o prego ali na mão dele. Mas a gente tem que ser a diferença de Judas e Pedro. Judas, ele foi tentado e aí ele traiu Jesus, só que ele não conseguiu entender o tamanho da misericórdia, ao contrário de Pedro. Pedro, ele buscou pela misericórdia, ele se arrependeu. Então, a gente talvez seja Pedro, ou seja, Judas na nossa vida, mas a gente tem que ser que nem Pedro. A gente tem que se entender a misericórdia de Deus e se arrepender dos nossos pecados. É aquela coisa que falam, né? Santo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que busca não pecar. Então, que não desiste, né? Que não desiste. É exatamente isso. A nossa busca pela santidade, a gente olha jovens santos. Carl Kutz está aí. Gente, o primeiro santo do milênio que vai ser canonizado agora. O santo da minha geração. Da nossa geração. Tipo Ele é um assim, jovem. É possível a santidade. Gente, eu tenho 17, tipo, 15 anos. Tá ali, entendeu? Ele tinha a minha idade e ele buscava, ele tinha essa sede pelo céu. Então, que a gente possa olhar para a vida dessas pessoas que lutaram até o fim por amor a Cristo e que a gente possa olhar para nossa vida. Tipo, eu peco, eu tenho as minhas misérias, mas eu quero me redimir, eu quero me arrepender pela misericórdia, pelo amor. Então, que nós todos os dias tenhamos essa visão, essa consciência que a gente pode pecar, a gente pode fazer isso, mas que a gente possa pensar, não, só por hoje, eu vou tentar ser melhor. Vou tentar ser melhor para Jesus, eu vou tentar ser melhor por ele, para ele, sabe? Porque o amor é isso, o amor transforma, né? A partir do momento que a gente se decide amar a Jesus, buscar a ele, a gente começa a ter essa consciência, porque Deus vai dando, né? Tudo vai questão da graça, e aí junta tudo uma coisa na outra. E é uma coisa automática, assim. Uhum. Você se encontra com Deus, você conhece o amor dele e você não quer mais ser o mesmo. Nunca mais. A gente não consegue Nunca mais, ser você mais. não consegue. Não As roupas consegue. que você usa, você não quer mais usar. As coisas que você escuta, você não quer mais escutar. Até uma música que pode ser boba, mas tudo isso mexe com a nossa afetividade, com a nossa sexualidade, com a nossa feminilidade. Eu acho que a feminilidade, ela é muito mais do que a roupa que eu visto. Sim. É o que eu escuto, o que eu consumo. Então, quando você se encontra com o amor de Deus, tudo isso começa a mudar, tudo isso começa a cair por terra, digamos assim. Mas não é um processo do dia pra noite, que às vezes as pessoas desistem, né, no primeiro ano da conversão, porque acham que não é capaz. Mas elas não se dão, não têm paciência consigo mesma, assim, de dizer que ninguém vem pronto. É um processo, né, gradativo, é todos os dias, um pouquinho. Aí tem pessoas que escutam muito funk pesado, né, que é aqueles funks que só tem baixaria, e aí faz um retiro. E aí, pronto, mudei, vou adicionar minha playlist católica. Não dura uma semana. Aconteceu um milagre, né? Não dura uma semana porque a pessoa... Não, porque a pessoa, ela quer escutar a música dela ali. Sim. E aí ela acaba se cobrando, se pressionando, tipo assim, eu não vou conseguir, porque ela volta a escutar aquele funk pesado e para de escutar as músicas católicas, ou fica intercalando. Mas só que isso é um processo de um dia de cada vez, Exato. assim. Ninguém vem pronto, assim, do dia pra noite. Deus vai trabalho de moldando, formiguinha. né? Deus molda e eu escolho o instrumento que ele vai usar pra me modelar. É basicamente Exato. isso. Aquela coisa, a gente se adequa à vida que a gente tem hoje. Por exemplo, pessoas que ouvem funk, assim, você vai lá na balada, por exemplo, toca um funk, só que, tipo assim, a letra, ela é diferente, entendeu? Ela pode ser aquela mesma música que você ouve, mas a letra, ela é diferente. Então, a gente tenta trazer a realidade do mundo de hoje, mas com a visão de Cristo. Sim. Isso que é o legal da missão, pelo menos eu vejo, né?
assim pra mim, sabe? Eu gosto de muito música internacional. Então eu busco ouvir músicas internacionais que, tipo, às vezes tem até o mesmo ritmo que eu gosto de ouvir, a mesma sincronia, assim, só que com a letra, ela tem um negócio diferente, ela tem uma base em Cristo, sabe? Então é aquela coisa, a gente não precisa mudar completamente, a gente não precisa, Isso. ai, eu gosto disso, mas eu vou mudar totalmente, vou ser tradicional, vou colocar saia e não sei o quê. Não, a gente não precisa disso, a gente pode ser do jeito que a gente é, porque Deus, ele dá a nossa identidade. Sim. E aí, Exatamente. através da nossa identidade, a gente consegue buscar E essa Cristo. identidade, ela só se molda, na verdade, Sim, né? Jesus, ele Só se molda, adequa. ele consegue se adequar a nós, entendeu? Então, tipo assim, eu posso ouvir uma música, mas eu posso ouvir uma música com uma letra de Cristo. É bonito ver vocês assim, né? Essa missão, porque é muito bonito ver jovens para Cristo, né? E Sim. Cristo era jovem. Se você for Sim. ver, Cristo é jovem. Cristo tem um A senso de identidade da humor. igreja é uma É, identidade jovem, né? é exato. Ele tem senso de humor, ele é jovem, ele gosta da festa. E se você analisar a vida de Cristo, ele sempre foi um jovem. E ele Sim. sempre buscou os pequeninos. Os pequeninos. Então, desde criança, o caminho ele começa desde cedo, né? Muitos se encontram na juventude. Eu me encontrei, assim, quando eu era criança. Também tem os adolescentes que encontram a Cristo, mas essa coisa, né? A gente buscar o quanto antes aquela alma para Deus. Então, para que um jovem não precise passar por tudo que ele precisa passar para poder se encontrar com Cristo, nossa missão é resgatar ele antes, desde criança, para que ele possa entender desde cedo que ele é amado, que ele não Sim. precisa passar pelas coisas que talvez o seu pai passou, as coisas que talvez um amigo passou. Não, você pode, desde cedo, buscar a Deus, ser de Deus. Então, é isso que tanto a juventude, como a missão, como a fraternidade, como a Igreja Católica busca na realidade de hoje, no mundo Porque tem de muita hoje. gente que não tem casa, né? Não. Por isso Não, que é importante quem É. de fora sim, trazer isso para os jovens, para as crianças. Sim. É interessante que eu encontrei tudo isso na fraternidade também. Você falou agora que não tem em casa. Eu vim de uma realidade que meu pai, ele sempre foi católico, mas a minha mãe, ela sempre foi evangélica. Minha mãe era de uma igreja chamada Deus e Amor. E a conversão dela se deu recente, foi de 2018 pra cá. E essa quaresma foi ainda mais especial porque foi a primeira quaresma que a minha mãe viveu. Olha E ela, só, de fato, assim como católica, que hoje ela é católica, hoje ela é graças a católica. Deus. Mas a vida inteira é protestante, a É? vida inteira. E o meu pai, ele Ela foi batizada já? Tudo? foi batizada, fez a primeira comunhão. Olha que legal. A Crisma, e agora meus pais casam no final desse ano, na Igreja Olha que- Católica. Depois de 28 anos juntos. Caramba, que Sim. benção, hein? Porque como ela sempre foi evangélica, meu pai sempre foi católico, mas assim, um católico de BGE. BGE. Quando ele era adolescente, ele foi catequista, criança coroinha, mas com o passar dos anos ele, né? E casou com a minha mãe, então meio que não ajudava muito ele seguir na religião, né? E aí eu sempre fui tanto pra igreja evangélica, era assim, ó, no domingo eu ia pra missa de manhã com meu pai, à noite pro culto com a minha mãe. Sempre foi assim a minha vida. E essa foi a primeira quaresma vivida pela minha mãe. Ela rezou os 40 dias com o Frei Gilson também. Eu comecei junto com ela, porque eu sou do Guarujá. E eu fiquei umas 2 semanas lá, depois já vim pra São Paulo pra voltar pro trabalho. E aí ela foi até o último dia. E pra mim, uma das coisas mais marcantes foi no domingo de Ramos, ela me perguntando como ela poderia viver bem a Semana Santa. Nossa, E, meu Deus do céu, a vida inteira eu esperei por isso, né? que Então, muitas interessante. vezes a gente tá na nossa caminhada com Deus, na nossa luta por ser de Deus, e a gente não consegue, a gente desanima porque muitas vezes a gente não consegue contemplar nada, né? É, Tipo assim, nossa, eu dou a minha vida, me gasto, eu vou, eu sirvo, faço pastorais, e o que eu tenho, assim, né? O que Deus me dá em troca? Porque às vezes a gente tem Deus como Os uma moeda de frutos. troca. Só que muitos frutos que a gente não colhe agora, Deus tá preparando lá na frente. Imagina, exato. a minha decisão por ser de Deus lá quando eu tinha 11, 12 anos, eu tenho 23, e só Mas agora minha a mãe minha fez uma curiosidade quaresma. era essa. Tipo, teu pai católico e begeado, a mãe evangélica. De onde vem essa tua vontade de se aprofundar no catolicismo, assim? Do próprio Cristo. Dele mesmo. Dele mesmo, Não porque... teve uma avó, uma tia, nada. Não,
eu tive meu pai que me levava às missas de manhã, e aí eu queria. Eles sempre anunciavam que tinha grupo de jovens, né, durante a semana, igual toda paróquia. E aí meu pai sempre trabalhou muito, e nessa época meu pai era segurança, então ele trabalhava na madrugada, né? Ele saía às Sim. 7 da noite, chegava às 7 da manhã. E aí só sobrava quem? A minha mãe, pra me levar nos grupos de orações. Ela ia reclamando, ia brigando, mas ela me levava, e ela ficava no fundo da igreja rezando pra eu me libertar. Mas Nossa. meus pais sempre foram muito livres. Não sei se isso é bom ou ruim. Mas, tipo assim, pros meus pais, eu e meu irmão só seríamos batizados quando nós tivéssemos consciência do que nós queríamos. Tanto que eu fui batizada na fraternidade quando eu tinha 13 anos, já era grande. Olha Não só. fui batizada quando bebê, igual as pessoas normais. E aí a minha mãe me levava até os grupos jovens e tal, ficava me esperando, participava lá comigo. Tinha uma casa também que uma senhorinha faleceu esse ano, inclusive, Dona Lúcia, o nome da casa é Casa da Misericórdia. Ela fazia também encontros ali de grupo de oração, lá no bairro que eu morava, e a gente ia tudo mais. E aí eu conheci a fraternidade, que na época era Família Resgata-me, né? Porque a fraternidade ela só tem 23 anos, tá novinha. Na época não, tinha o nome desde sempre Fraternidade do Caminho, mas a juventude na época era Família Resgata-me, que Resgata-me é o nome de um encontro. E lá eu conheci uns freis que iam lá pra evangelizar e convidar a galera pra ir pra esse retiro, Resgata-me. E aí, pronto. Quando eu vi eles assim, eu me encantei. Tipo assim, Nossa. foi como se eu tivesse tocado o céu e eu quisesse buscar o céu pra sempre, quando eu encontrei com eles. E logo comecei ali a ir pras escolinhas dominicais, ficava com as crianças, né, porque eu era muito pequena. E quando eu fiz 13 anos, eu fiz o Encontro Resgata-me. Hoje só pode fazer a partir de 18, que é um retiro mesmo pra quem já tem uma vida, né, Aham. uma vivência. Na época eu tinha 13 e eu fiz, e logo eu comecei a participar. E aí eu tô até hoje, assim. Até hoje. E aí a minha mãe, em 2018, fez esse Resgata-me. Olha E só. eu já era coordenadora e foi muito especial pra mim, porque eu nunca ia imaginar. Aí fez a minha mãe e o meu pai, onde eles retornaram pra igreja. No caso, a minha mãe, e no caso, meu pai retornou e a minha mãe, ela começou a vida dela ali. Você falando, eu pensei aqui, o trabalho de vocês, a missão de vocês, pode acontecer isso com outras pessoas. A Pode! pessoa, às vezes os pais não têm religião, nada, Sim. ser Exatamente. descrente. A gente tem muitas crianças. Só que pra minha né? mãe ainda tinha aquela ressalva, né? Mesmo já católica, já batizada, já crismada. Pra que isso? Pra que tudo isso? Pra que esses santos? Pra que essas imagens? Então, a minha mãe me manda mensagem como ela poderia viver a Semana Santa. Foi o maior presente que eu já ganhei. Foi, imagina. O maior presente, a minha mãe querer viver a Semana Santa, Daqui que a é a pouco nós traz semana ela aqui pra contar a história dela. a semana mais importante da igreja, né? E a minha mãe, enfim, eu tenho uma história muito bonita, porque a minha mãe, ela sempre quis ser mãe, né? Minha mãe é muito apegada a mim, a gente até morre de rir da minha mãe, que ela é extremamente preocupada e apegada a mim. É muito engraçado. Porque eu só tenho um irmão, Vitor Hugo, que é mais velho, mas antes dele ela engravidou 6 vezes e ela perdia todos, porque ela Nossa. sempre teve o útero baixo. E foi graças a uma novena de Nossa Senhora Aparecida que o meu pai fez que ela conseguiu engravidar do meu irmão. Olha só. Só que quando ele tinha 6 meses, ela já descobriu que estava grávida de mim. Então o médico disse, não, minha mãe já ia fazer 40 anos, a pressão alta, tudo mais, as complicações de já ter perdido muitos bebês, ele falou, ela não vai nascer, né? É impossível, né? Toma um abortivo, se exercita pra você não sofrer, porque ela podia morrer no parto, né? Pela pressão alta e tudo mais. E minha mãe falou assim, não, eu vou levar até o fim. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. E aí meu pai fez outra novena de Nossa Senhora Aparecida, tanto que eu sou consagrada a ela desde meu nascimento. E aí a minha mãe tomou 18 pontos no colo do útero, mas eu nasci sem nenhuma sequela, Nossa. minha mãe Tá aí bem. um milagre. Milagre. Outro milagre. E só hoje ela reconhece que foi a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Reconhece agora. Agora pelo menos. reconhece, ela ama. Tá E assim, a passando. maior realização dela sempre foi ter uma filha de Deus. Ela sempre falava Olha isso pra só. mim. E por mais que ela não concordasse com nada, Tá aí a resposta. ela Tá aí. nunca impediu que eu Tá aí a viesse pra resposta fraternidade. de onde você veio, tá aí. Sim. E aí, ano passado, eu fui fazer uma experiência missionária na França. Eu queria fazer a gente chama de missão adigentes, que são missões fora do país, né? Que a fraternidade tá em vários países. Eu passei 3 meses lá e a minha mãe, ela quase teve um infarto. Porque é outra loucura, né? Pra quê? Imagina, minha filha faz faculdade, estuda pra querer largar tudo e ser missionária. E ela sabe que eu sou doida, o medo dela era eu ir ficar, tipo, como missionária, ou virar Sim. freira, e aí ela ia desmaiar. Ela Você não tem vontade de aceitava. virar freira, casar, Eu tô discernindo a minha vocação. tá Tô discernindo? discernindo a minha vocação. Na fraternidade nós temos o Instituto Contemplativo também, que é um mosteiro que fica em Jacarezinho. E eu tô discernindo a minha vocação lá. É? É. E você, Maria? Cara, eu não sei o que Deus quer de mim, não. Tipo, ao mesmo tempo que eu quero muito ser mãe, ter uma família, Deus, ele pode... Eu tô aberta a tudo, entendeu? Então, eu busco muito nas minhas orações o que o Senhor quer de mim.
entendeu? Sim. Nunca a minha vontade. Se for pra ver, minha vontade mesmo é ter uma família. Mas caso lá na frente ele quiser que eu siga uma vida em prol amor a ele, eu estou disposta, entendeu? Eu tava com o pé no seminário e não fui, né? Tipo, Deus acho que quis que eu tivesse uma família também. exatamente. Sim. Então é essa questão de ser aberta à vontade dele. É. Hoje eu ficaria muito feliz de ter uma família, de constituir, mas ao mesmo tempo, se ele quiser que eu siga em vocação religiosa, eu tô aberta pra tudo. Só quero amar ele da forma que Tá ele certo. quiser. Com família ou não, vai amar do Isso. mesmo jeito. Exatamente. Inteira, né, na vocação E dele. buscar a santidade, buscar o céu. É exatamente isso que eu quero. Se for com uma pessoa ou se for só com ele, que me leve pra Deus, que me leve à santidade. Às vezes Deus manda uma pessoa até pra você trazer ela pra Sim. ele. Sim. Quantas pessoas, né, começam a namorar e daqui a pouco descobre que um vai ser padre e a outra vai ser Sim, religiosa? Ou... Eu já conheci já Sim, eu também. uma freira, assim, que ela falou que ela tava noiva, pronta pra casar, e aí ela só recebeu, Deus falou, vai. Então, aí ela terminou o noivado, e hoje ela é freira e o noivo dela é padre. É Olha muito só. lindo, olha que loucura. E tem ao contrário também, igual eu tô falando, exemplo, você vai casar, Sim. aí você começa a namorar um cara que nem de igreja é, e de repente você traz ele pra esse caminho, ele Sim. se converte, tua mãe, Sim. aí vai ver se acabou salvando a alma dessa pessoa Exatamente. também, né? Deus, ele usa de vários Lá modos é pra do jeito poder... dele mesmo. E várias religiões também, porque tudo que eu aprendi de fé antes da fraternidade, antes da igreja católica, eu aprendi com a minha mãe. Porque eu sempre tive uma mulher de Deus em casa. Verdade. Independente se ela era da Universal, da Deus e Amor, da Paróquia Santa Generosa. Mas tinha fé. Ela era uma mulher de Deus, sempre. E ela me ensinou a ser uma mulher de Deus. Eu aprendi com ela. Meninas, infelizmente, Ah. chegou ao fim. Já me deu um toque ali, ó. Eita. Quero agradecer muito a presença de vocês. Prazer foi nosso. Vamos marcar a parte 2 aí, se vocês Foi quiserem muito bom, voltar, muito pode obrigada. vir, É né? muito bom poder falar de Deus e o que ele faz na nossa vida, sendo jovens, adolescentes, enfim. É muito E bom. falar o que ele também do faz. nosso carisma, da beleza Exatamente. dele. Manda mensagem, começa com você, Vitória, manda mensagem. Tua rede social, a tua missão. Fala pro público que tá em casa, naquela câmera ali. Oi, gente! Bom, se eu puder deixar uma mensagem aqui que fique cravada no coração de vocês, é que nada na nossa identidade é mais verdadeiro do que o fato de que nós pertencemos a Cristo. E que Ele nos chama e que Ele nos escolhe. E você, jovem, que tá aí, pensando, quem sabe, ser de Deus não leva a gente pra nada. Ser de Deus é muito chato. A vida em Deus é muito chata. Experimenta viver uma vida inteira sem Ele pra você ver o que é chato. E de contrapartida, não tenha medo. Não tenha medo de dar a sua vida. Não tenha medo de ser diferente neste mundo de que todo mundo é igual. Não tenha medo de nadar contra a maré. Não tenha medo de dar o seu sim pra Deus. Deixa que Ele coloque o chão. Dá só o primeiro passinho, como diz Santa Teresa, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão depois. Então, não tenha medo de, no mundo de iguais, ser diferente. Deus abençoe. É isso aí. Maria, manda uma mensagem pro que tá em casa, sua rede social. Sendo uma jovem hoje que busca Cristo, eu acho que a melhor coisa é que a gente possa buscar a nossa identidade em Deus, né? Em vez da gente buscar em outras coisas, em pessoas, que a gente possa buscar nele o que Ele quer da gente, né? Através da nossa identidade, das nossas vontades, dos nossos jeitos, que a gente busque colocar Deus nessas coisas, no mais simples, no mais íntimo que existe dentro de nós, que a gente possa buscar Deus nessas coisas, nas mais simples que sejam, porque Jesus, ele é simples, a simplicidade é uma vida alegre, então que a gente possa buscar isso, possa buscar o amor dele e a graça dele, e que nem a Vitória disse, cara, o resto é ele que comanda, só deixa ele comandar e não tenha medo de ser santo, de errar, mas que a gente possa errar sabendo que a gente precisa acertar. O erro, ele só serve para que a gente possa reconhecer que a gente não faça de novo. Então, é sobre isso. Amém. Amém. Segue a gente lá no Instagram. Dá um arroba, vocês deram O meu arroba é Cristina Vitória. O meu é Maria Vilas BP, com 2 L's. Vai estar tudo anotado ali. Isso aí. Quero agradecer primeiramente a Deus por esse episódio especial com essas meninas lindas, maravilhosas e de fé. E quero agradecer a você que acompanhou até agora. Se inscreva, comente, ajuda nós a dar uma força. Quero agradecer ao estúdio Pode Vir
por essa estrutura maravilhosa que está aqui. Quero agradecer ao Vitão, que está ali no comando da nave mãe. Siga o canal dele, Kryptonita. Quero agradecer o Store IC. Se vocês quiserem um fone de ouvido, uma camisa. Que time você torce, Vitória? Santos. Santos. Palmeiras. Palmeiras, é do meu. Sou da praia, gente. É verdade, é da praia, Caiçara. Pelé. Sim. Pelé, Neymar, né? Neymar. Se quiser uma camisa de time, Store IC, fone de ouvido, boné, tudo tem lá. Celular, tudo. E quero agradecer também a Show Canecas, que faz essa caneca aqui, ó, maravilhosa, do Pode Vir na Fé. Vamos brindar, meninas. Aí, ó. E essa caneca é um presente da Show Canecas para você. Ah, obrigada. fofos. Muito Adorei. linda. E até a próxima, pessoal. Fica com Deus. Até mais.